Olá, estamos na semana em que homenageamos as mulheres. No entanto, a violência contra a mulher ainda é uma realidade em nossos dias. Formas físicas e psicológicas de torturar a mulher são mais comuns do que possamos imaginar. Mas e no caso do Brasil? A Lei Maria da Penha, criada em setembro de 2006, trouxe mudanças efetivas para acabar com esse tipo de problema? Esse e outros temas serão tratados em nosso programa com a participação da psicóloga e escritora Raquel Moreno e com a advogada e voluntária do SOS Mulher, Lúcia Otaviano. Olá, sejam bem-vindas ao programa Ação Nacional. Obrigado pela presença. Obrigada, Nais, pelo convite. Bom, vamos começar aqui, por começo de conversa, vocês fazem parte aí do SOS Mulher. O que é esse projeto? Podemos começar aí com a Raquel também, que eu acho que foi uma das fundadoras, se eu não me engano, da informação que eu obtive, Raquel. Sim, agora o meu SOS Mulher, na verdade, em 1979 a gente fez um congresso e aí a gente fazia sistematicamente congressos anuais e tirava, junto com as mulheres que participavam, qual era a demanda mais importante. E nós fomos surpreendidas em 79 com a demanda de que precisa fazer alguma coisa com relação à violência. Aí a gente se organizou e lançou o primeiro SOS Mulher do país, que depois foi seguido por SOS em Campinas, em Recife, alguns outros, uns já fecharam, outros continuam, como no caso de vocês aqui. Ativamente, Lúcia, o que acontece no SOS Mulher? O SOS aqui em Campinas, com o passar do tempo, ele mudou o nome para SOS Ação Mulher e Família. Então, a ideia é que sejam atendidas e acompanhadas mulheres e suas famílias que tenham incidência de violência contra gênero ali dentro do bojo familiar. Então, existem os acompanhamentos psicossociais, orientações jurídicas, para que a mulher fique melhor preparada para entender todo o ciclo de violência que ela vive e para que possa escolher sair dele entendendo toda a dinâmica de como isso funciona para que ela possa se livrar desse tipo de coisa. E a procura é grande, gente? Muito, muito. Em Campinas, nós temos também o Centro de Atendimento da Prefeitura, que é o centro de referência. O SOS Mulher continua como ONG e mesmo assim, mesmo existindo o atendimento da Prefeitura, existe demanda, inclusive reprimida, para o SOS no atendimento espontâneo. Bom, e a Lei Maria da Penha, ela trouxe aí benefícios no combate à violência contra a mulher? Trouxe muitos benefícios. Na verdade, antes dela, as penas eram pequenas, uma cesta básica, uma advertência. E o cidadão, que era autor de violência, voltava para casa rindo e repetia a violência. Ele não se sentia ameaçado em absolutamente nada. Agora, além de ter aumentado a pena, na verdade, a Lei Maria da Penha traz uma série de medidas protetivas, que é o importante, Luciana? Eu acho que é o que faz toda a diferença, na verdade, apesar assim não é porque existe na lei que tem a funcionalidade ativa, A mulher tem que ser, inclusive, instruída de como colocar tudo isso em funcionamento. Mas sim, sem sombra de dúvidas, fez uma grande diferença. Coisas do tipo, por exemplo, que o autor da violência não pode, a uma certa altura, se aproximar mais do que tantos metros do local onde mora a mulher que ele agrediu. Enfim, se por acaso tem que ver o filho, há sempre alguém que pode acompanhar. Então, essas medidas garantem, de alguma maneira, quando conseguem ser implementadas em sua totalidade, sim, lógico, também garante a segurança Mas pelo menos tem um trabalho preventivo também, contra a violência, a Lei Maria da Penha, nesse caso que você está explicando. Não, o preventivo, não é. Preventivo a gente faz, as entidades feministas que acabam fazendo, ou advogados que acabam fazendo, Porque, na verdade, nós estamos no século XXI, Exatamente. Tem um monte de problemas para discutir, o impacto na mudança ambiental, o calor, a falta de água, etc. e tal, que também impactam nas mulheres de uma maneira diferenciada. E nós estamos tendo que, ao mesmo tempo que encarar os problemas do século XXI, continuar com esse problema da idade da pedra, que é achar que pode bater na mulher. Contra a mulher. Exatamente. Olha, tem alguns dados aqui muito interessantes, no sentido jornalístico de dizer, A Lei Maria da Penha já originou aí 11 mil processos desde setembro de 2006. Efetuou aqui 9 mil prisões, 1.500 prisões preventivas decretadas. Isso já é um bom resultado? Aí é com a doutora. Doutora Lúcia.
É um resultado melhor do que era antes. Uma coisa que tem que se entender em relação à Lei Maria da Penha é que, assim, é uma lei fantástica, mas ela não está completamente sendo implementada, né? Sim. É tudo uma luta diária. Apesar de já existir a lei, é uma luta diária a aplicação dessa lei. Então, por exemplo, não são todas as cidades que têm o juizado especial, que a lei determina que é necessário que exista, para dar prosseguimento às ações de violência contra a mulher. Campinas mesmo é uma cidade que não tem juizado especial. Campinas, né? Não tem? Não tem. São Paulo tem 1, 2 varas no máximo do juizado especial. Uma cidade do tamanho como São Paulo. Enfim, então assim, é necessário um aparato muito maior ainda. Porém, já é uma grande modificação do que era, porque antes era isso que a Raquel estava falando. O homem simplesmente voltava para casa rindo, porque era pagamento de cesta básica ou prestação de serviço, em alguma coisa que ele não ficasse chocado, né? Assim, enfim, era feita uma troca, tipo, é assim mesmo, o Estado não deve se meter em briga de família. E era uma coisa muito deixada para lá. Sim. Né? Então, assim, que faz diferença, faz e muita. Mas ainda tem muito que dessa lei dá para ser tirado. Bom, e sobre isso daí, então nós vamos acompanhar agora um VT que fala um pouquinho sobre essa violência contra a mulher. Esta mulher é uma das milhares de vítimas anônimas da violência. Durante 10 anos, sofreu agressões do marido. Há pouco mais de um mês, a moradora de Brasília, de 32 anos, procurou ajuda e acordou do pesadelo. Eu consegui, me livrar dele. Eu consegui fugir de casa e procurar uma delegacia para fazer a denúncia. Uma das ferramentas para receber denúncias de violência como esta é o Ligue 180. Nesta segunda-feira, a Secretaria de Políticas para as Mulheres divulgou um balanço inédito sobre a central de atendimento. O levantamento mostra em quantos e quais municípios o serviço está sendo procurado. O resultado revela que o Ligue 180 foi acessado de 56% das cidades brasileiras. De janeiro a junho de 2013, foram recebidas 306 mil ligações. No Distrito Federal e em 17 estados, o serviço foi acionado por mais da metade das cidades. O DF registrou 100% de cobertura. O Rio de Janeiro vem em seguida, com 90,22% das cidades com chamadas para o serviço. O terceiro lugar fica com o Espírito Santo, com 82,05% de cobertura. Ao fazer a proporção entre o número de chamadas e a população dos municípios, percebe-se que o Ligue 180 tem sido bastante acionado no interior do Brasil. A maior parte dos 50 municípios com maior número de ligações tem população de até 20 mil habitantes. Bom, a gente pode ver aí que são dados, vale ressaltar que esses dados são de 2013, gente. Então, portanto, aí temos um processo de mais de 2014 também, que deve ter aumentado com certeza esses índices. Mas, pelo menos no dado que apareceu na matéria aí agora, está se falando que em Brasília tem um índice maior. Por que disso, gente? Tem alguma influência ou não de denúncias? Eu penso que talvez seja uma divulgação melhor do número. Porque desses estados, inclusive, que a reportagem cita, o Espírito Santo, eu acho que é o campeão ali desses que foram citados de incidência de violência contra a mulher. Então, talvez seja isso, uma grande divulgação e por algum motivo naquela região, culturalmente, as mulheres entendem que aquilo funcione melhor e por isso acionem mais. Eu acredito que seja isso. Agora, Raquel, tem uma coisa interessante aqui na matéria, que a moça falou que ela sofreu agressão por 10 anos, muito tempo por ficar calada. Como é que chega 10 anos sofrendo uma agressão? O que acontece com o comportamento? Gostaria de entender isso. É complicado, é bem complicado, porque na verdade casam-se e querem ser felizes para sempre. Sim. Tá? Você denunciar, a primeira violência surpreende. Há um ciclo de violência, né? A primeira violência, tudo bem, tranquilo, de repente a coisa começa a ficar ruinzinha, de repente acontece a violência, de repente acontece o arrependimento, a reconciliação, a lua de mel e começa de novo. É um círculo absolutamente vicioso, né? Então, essa mudança de uma fase para outra
perturba um pouco a mulher, né? Puxa, agora ele está tão legal, será que passou? Vai ser só dessa vai vez? melhorar agora, né? Primeiro. Segundo, ela está falando com o cara com qual ela casou, com relação ao qual ela tinha sonhos e fantasias de um futuro feliz, ou com qual ela tem filhos, inclusive. Aí né? os filhos entram no meio também. E aí é difícil dizer, não, eu preciso cortar isso, eu preciso preservar a mim mesma, a família, todo mundo saindo dessa situação de violência. Então a gente sabe do conflito, o conflito é muito intenso. Tem aquela questão também da submissão, da questão financeira, que acaba sendo, tipo... Durante um tempo tinha. Durante um tempo a gente sabia que as mulheres, bom, e se eu sair dessa relação, como é que eu me sustento, o que é que eu faço? Teve um outro período em que os homens estavam mais desempregados do que as mulheres e a justificativa era o contrário. Se eu sair agora da relação, como é que ele vai viver? Né? Ele precisa de mim para sobreviver de alguma maneira. Então, tem isso. Agora, hoje nós temos uma boa proporção de mulheres no mercado de trabalho e, normalmente, as mulheres que acabam sendo atendidas, por exemplo, em casa-abrigo, elas ficam lá e elas são orientadas, elas são ajudadas até encontrar um trabalho e um auxílio aluguel, etc. e tal, que permite a ela uma autonomia, mesmo que ela não a tivesse nesse momento. Então, eu acho que pesa menos o fator econômico nesse sentido, porque se monta uma estrutura que garante a autonomia financeira dela. Acho que o fator psicológico é o mais relevante nesse caso. O fator psicológico é complicado. Sim. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e em seguida nós vamos falar um pouquinho sobre a realidade da violência doméstica. Fique com a gente, você está no programa Ação Nacional.